Chico chegou 2 dias antes do esperado. A colheita na fazenda vizinha tinha terminado mais cedo. O pagamento havia saído na hora certa e ele estava com saudade de casa, de um jeito que não sabia explicar direito. Aquela saudade física de homem que passou 3 semanas dormindo em alojamento de boia fria e só quer chegar, tirar a bota na porta e sentar na própria cadeira. Pegou carona com o caminhão do fornecedor que passava perto do seu bairro. Desceu na esquina da estrada de terra, agradeceu com um aceno e foi a pé os 500 metros até a casa. Era quase 11 da manhã. Tinha um carro parado na frente que ele não conhecia. Um Corsa prata com um amassado no para-choque traseiro e um cheirinho de pinheiro pendurado no retrovisor que ele viu pela janela aberta. Chico parou, olhou para o carro, olhou para a casa. A janela da sala estava fechada, coisa que Ivone nunca fazia antes do meio-dia, porque dizia que precisava de ar. Ficou parado ali por talvez 30 segundos. Havia algo no silêncio da casa naquela hora que não era o silêncio normal de casa vazia. Era um silêncio com textura diferente, o tipo que a gente reconhece antes de entender. Chico empurrou o portão devagar. Entrou no quintal. A porta da cozinha estava entreaberta. Ouviu vozes lá dentro. Uma voz que conhecia de 12 anos de casamento. E uma voz que não conhecia. Parou na soleira da cozinha. Ivone estava de costas, de pé na frente do fogão. E sentado na cadeira, que era a cadeira de Chico, na mesma cadeira onde ele tomava café toda manhã antes de sair para o trabalho, havia um homem que ele nunca tinha visto na vida. Uns 30 anos. Camisa polo, uma caneca de café na mão, como se estivesse em casa. Como se estivesse em casa. Ivone ouviu o passo e virou. O rosto dela mudou numa fração de segundo. Percorreu um caminho inteiro de surpresa, culpa e então, o que mais doeu, uma espécie de resignação. Como se aquele momento fosse algo que ela sabia que ia chegar. O homem na cadeira olhou para Chico. Não se levantou. Chico ficou na soleira. A mochila ainda nas costas, o chapéu na cabeça, as mãos pesadas ao lado do corpo. 3 semanas longe de casa, trabalhando de sol a sol para pagar essa mesma casa, para sustentar essa mesma mesa, para manter o fogão onde a mulher estava cozinhando para outro homem. Olhou para a cadeira, olhou para Ivone. E disse apenas, com uma voz que não tremeu, porque há dores que são grandes demais para caber em tremor, tira ele da minha casa. O que aconteceu depois disso ninguém no povoado esperava, porque Chico não gritou, não bateu, não xingou. Fez algo muito mais difícil e muito mais poderoso. Fique até o fim. Porque essa história vai chegar num lugar que vai apertar o coração de todo mundo que já acreditou em alguém que não merecia. Chico e Ivone tinham se casado 12 anos antes, numa cerimônia simples na igrejinha do Sagrado Coração, com bolo de fubá, sanfona e o padre Celestino fazendo a bênção com aquela voz pausada de quem acredita no que está dizendo. Naquela época, Chico trabalhava como peão na fazenda Boa Vista, ainda sem posto fixo, mas com uma determinação que o patrão da época havia notado logo. O homem chegava cedo, saía tarde e nunca reclamava de tarefa. Ivone era filha de um pequeno comerciante do povoado, moça de cabelo escuro e voz alta que ria fácil e tinha opinião sobre tudo. Foram bons anos os primeiros. Com o tempo, Chico foi crescendo na lida, virou encarregado, depois subiu de função e quando a filha de seu Abílio, Mariana, assumiu a administração de uma parte da propriedade, abriu vaga de trabalhador volante para a colheita em fazendas parceiras durante certos períodos do ano. Chico aceitou porque o dinheiro era melhor, e o dinheiro melhor significava a reforma da casa, a moto nova, a conta do mercado paga em dia. O problema da ausência foi crescendo devagar. Não foi de uma vez. Foi como a ferrugem que ninguém vê chegando, mas um dia você olha para o portão e ele está tomado. Ivone começou a reclamar das semanas fora. Chico explicava que era necessário. Ela dizia que entendia.
Mas o entendimento foi ficando mais curto, as conversas mais secas, os abraços mais rápidos. Havia algo que estava morrendo dentro de casa, enquanto Chico trabalhava fora para sustentar essa mesma casa. E ele não sabia, ou não queria saber, ou estava cansado demais para saber. Na última temporada, ele ficou fora por 3 semanas numa fazenda de soja a 60 quilômetros. Mandava mensagem todo dia. Ivone respondia, respostas curtas, mas respondia. Quando chegou 2 dias antes do esperado, naquela manhã de quarta-feira, e encontrou o carro prata na frente de casa, a primeira sensação não foi raiva. Foi aquela coisa estranha que acontece quando a gente vê confirmada uma dúvida que sempre existiu, mas que a gente recusou a nomear. O homem na cadeira se chamava Fábio. Chico descobriu isso depois, não naquela hora. Naquela hora só havia o silêncio pesado da cozinha. Ivone parada na frente do fogão com uma expressão que não sabia para onde ir, e Chico na soleira com a mochila nas costas. Fábio se levantou. Tinha postura de quem não quer confusão, mas também não quer parecer que está com medo. Disse algo baixo para Ivone, que Chico não ouviu. Pegou a jaqueta que estava jogada no encosto da cadeira e saiu pela porta lateral, sem olhar para Chico diretamente. O Corsa Prata saiu na rua com o motor roncando. Ficaram os dois na cozinha. Ivone não chorou. Ficou olhando para o fogão como se a resposta para alguma coisa estivesse na panela. Há quanto tempo? Chico perguntou. Ela não respondeu de imediato. Chico, há quanto tempo, Ivone? Uma pausa longa. 2 meses. Chico tirou a mochila das costas. Colocou no chão devagar. Tirou o chapéu. Pendurou no gancho da parede. O mesmo gancho de sempre. Porque os gestos do corpo continuam mesmo quando tudo por dentro para. Na minha casa, disse mais para si do que para ela. Na minha cadeira. Você nunca está aqui, Chico. Eu estava trabalhando para pagar essa casa. Eu sei. Você sabe, e fez isso mesmo assim. Ivone virou para ele finalmente. Os olhos dela estavam secos. Havia no rosto dela uma mistura de culpa e de algo que Chico levou tempo para identificar como alívio. O alívio de quem estava carregando um segredo e finalmente se livrou do peso de esconder, mesmo que do jeito errado. Eu me sinto sozinha há muito tempo, Chico. Você podia ter falado. Eu falei. Você dizia que ia melhorar. Chico ficou quieto, porque havia verdade naquilo. Havia conversas que ele lembrava de ter tido e que havia encerrado com uma promessa vaga, e depois voltado para a rotina, porque a rotina não esperava. Mas havia também uma diferença entre solidão de casamento que precisa ser consertada e traição dentro de casa. Eram 2 coisas diferentes, e Chico sabia distinguir. Eu preciso de um tempo fora daqui, disse por fim. Pegou a mochila. Saiu pela mesma porta que havia entrado. Foi até a casa do Maneco, o vizinho de sempre, que o recebeu sem pergunta e sem cerimônia. Apontou para o quarto do fundo e disse, fica o tempo que precisar. Chico jogou a mochila no canto e sentou na beira da cama. Ficou assim por um bom tempo. Não pensando, porque o pensamento ainda não tinha organização. Só sentindo o peso da coisa que tinha nome, mas que ele ainda não estava pronto para dizer em voz alta. Naquela noite, o Maneco bateu na porta do quarto e entrou com 2 pratos de arroz com feijão e um pedaço de frango. Sentaram os 2 na beira da cama comendo sem falar. Depois que os pratos foram para a pia, Maneco disse, você vai ter que decidir o que faz. Eu sei. Mas não precisa decidir hoje. Chico ficou olhando para a janela escura. Tem uma coisa que eu sei desde já, disse por fim. O quê? Que essa história não vai ficar como ela quer que fique, que a versão dela não vai ser a versão que o povoado vai guardar. Maneco ficou quieto. Isso não é raiva falando, Chico continuou. É porque tem coisa que precisa ser dita do jeito certo. Tem 12 anos de trabalho honesto que merecem ser vistos pelo que são. Maneco acenou com a cabeça. Então, quando você estiver pronto, você faz. Chico deitou com os olhos abertos no teto. O que ele não sabia ainda, o que só ia descobrir nos dias seguintes, era que a história do Fábio não tinha começado 2 meses atrás, como Ivone havia dito.
e que havia alguém no povoado que sabia disso faz muito mais tempo do que Chico. Alguém que ficou quieto por razões que iam ficar mais claras com o tempo e que iam mudar tudo quando viessem à tona. Se você está aqui e já sabe o que é dar tudo de si por alguém que não fazia o mesmo, deixa o like e se inscreve no canal. A gente continua. Na próxima parte, Chico vai descobrir que a traição era mais funda do que aparecia e que ela tinha cúmplice. Na manhã seguinte, Chico acordou na casa do Maneco antes do sol. Fez café sem fazer barulho, saiu para a varanda e ficou olhando para o cerrado que ia clareando. Havia naquela manhã um tipo de clareza que só vem depois de uma noite de dor processada. Não a clareza de ter respostas, mas a clareza de saber que o chão ainda existe, mesmo que esteja cheio de pedra. Precisava trabalhar, não por necessidade imediata, porque ainda havia algum dinheiro da última temporada, mas porque o trabalho era o que organizava o mundo de Chico quando o mundo estava fora do lugar. Foi à Fazenda Boa Vista falar com seu Abílio, que o recebeu na varanda sem cerimônia e sem perguntas sobre a ausência. Havia uma vaga de serviço temporário no Pasto Norte que precisava de braço. Chico aceitou na hora. Começou naquele mesmo dia. Os peões que trabalhavam com ele perceberam que algo havia mudado, não no trabalho, que era o mesmo de sempre, mas numa certa opacidade do olhar de Chico, como se uma camada a mais tivesse sido colocada entre ele e o mundo. Ninguém perguntou. No interior, as pessoas sabem quando não se pergunta, mas o interior também fala. Na tarde do segundo dia, Chico foi ao armazém de seu Batista buscar mantimento e ouviu, antes de entrar, duas mulheres conversando do lado de fora com aquela voz de quem pensa que está sussurrando, mas não está. Dizem que ele chegou e pegou ela com o outro dentro de casa. Pois é, e o pior é que não foi 2 meses não. Isso vem de muito antes. Chico parou antes de dobrar a esquina. Quem te disse isso? A Lourdes, que ouviu da cunhada da Ivone, que trabalha na farmácia. Coitado do Chico, trabalhando feito um burro enquanto ela... Chico dobrou a esquina. As duas mulheres ficaram vermelhas e mudaram de assunto imediatamente. Ele entrou no armazém, fez as compras, saiu com o pacote embaixo do braço. Não muito antes. Precisava saber o quanto era não muito antes. Naquela noite, foi até a casa da Dona Lourdes. Era uma mulher de 60 anos, boca larga e coração bom, que às vezes falava mais do que devia, mas nunca por maldade. Quando viu Chico na porta, ficou vermelha também. Chico, Dona Lourdes, eu não vim brigar. Vim perguntar uma coisa e preciso que a senhora me diga a verdade. Ela deixou entrar. Sentaram na sala pequena, com o ventilador ligado. Há quanto tempo o povo sabe dessa história? Dona Lourdes ficou olhando para as mãos. Chico, uns 6 meses, pelo menos. 6 meses. Enquanto ele mandava mensagem todo dia da fazenda de soja, enquanto pagava conta de água, de luz, de mercado, enquanto remendava a sola da bota para não gastar dinheiro com bota nova e poder guardar um pouco mais para a reforma do banheiro que Ivone havia pedido. E ninguém me disse. Dona Lourdes ergueu os olhos. A gente não sabia como. E tinha gente que achava que não era da conta. Era da minha conta. Era. Ela concordou, com uma voz que carregava culpa genuína. Você devia ter sabido. Me desculpe, Chico. Chico saiu da casa da Dona Lourdes com aquele peso específico de quem descobre que o mundo sabia o que ele não sabia. Era uma humilhação silenciosa, o tipo que não tem como se defender porque aconteceu nas costas. Havia ainda outra coisa que Dona Lourdes havia dito, quase sem querer, perto do final da conversa, que o Fábio não era de outro município, como Chico havia imaginado. Era do mesmo povoado. Trabalhava no depósito de material de construção, na rua de cima. E havia sido apresentado a Ivone por alguém que os dois conheciam. O cunhado Márcio, o mesmo Márcio que havia ficado encostado na caminhonete com os braços cruzados enquanto Ivone deixava as caixas na frente de casa naquele outro dia. O mesmo Márcio que havia dado firmeza à irmã em situações anteriores.
O irmão protetor que agora Chico estava vendo com olhos diferentes. Foi ao Maneco com essa informação. Maneco ouviu tudo, coçou a cabeça e disse: Chico, se o Márcio apresentou o Fábio a Ivone, pode ser que o Márcio soubesse das ausências e aproveitou. Aproveitou como? Há quanto tempo o Márcio não gosta de você? Chico ficou quieto, porque havia uma história ali que ele sempre havia minimizado. Márcio nunca havia aprovado o casamento da irmã com um peão. Nunca havia dito abertamente, mas havia um desprezo discreto que Chico sentia toda vez que estavam na mesma mesa. Uma comparação constante, velada, entre o que Chico era e o que Márcio achava que a irmã merecia. Você acha que ele armou? Não sei se armou. Maneco respondeu com cuidado. Mas sei que às vezes a gente ajuda uma situação a acontecer sem precisar forçar. Só precisa apresentar a pessoa certa na hora certa e ficar quieto. Chico passou o resto da noite pensando nisso. Havia uma diferença entre uma mulher que se sente só e procura consolo, e uma situação montada por alguém que queria que o casamento acabasse. As duas coisas podiam coexistir. Ivone tinha suas escolhas e suas responsabilidades, mas Márcio tinha a sua também. No dia seguinte, Chico foi ao depósito de material de construção, não para confrontar Fábio. Ainda não era hora, mas para ver o homem com os próprios olhos e entender do que se tratava. Fábio estava atrás do balcão quando Chico entrou. Era um homem comum, sem nada de especial, que ficou levemente pálido quando reconheceu Chico, mas tentou manter a compostura. Chico pediu um orçamento de cimento, escutou o preço, agradeceu e saiu. Na saída, passou de propósito perto do carro prata parado no lado de fora. No banco de trás havia uma sacola de supermercado, com embalagens que Chico reconhecia porque eram as mesmas que Ivone sempre comprava. Produtos que estavam no mercado há meses, na conta que Chico pagava. A sacola estava cheia. Chico ficou olhando para aquela sacola por 2 segundos. Depois foi embora. Não precisava de mais nada para entender o tamanho do que havia acontecido. Mas o entendimento não era suficiente. Havia um nome que precisava ser restabelecido. Havia uma história que o povoado estava contando com lacunas que só Chico podia preencher. E havia uma prova que ele ainda não tinha, mas que sabia onde buscar. Chico passou 3 dias organizando o que sabia, não por impulso, por método. Havia aprendido, ao longo de anos cuidando de fazenda, que problema mal diagnosticado vira problema maior. Então sentou com a caderneta, anotou tudo em ordem cronológica e foi separando o que era fato do que era suposição. Fatos. Ivone havia admitido 2 meses. Dona Lourdes havia dito 6. O Márcio havia apresentado Fábio à irmã. A sacola no carro era comprada com dinheiro da casa. O povoado sabia antes de Chico. Suposições, que Márcio havia agido com intenção. Que o tempo real era maior do que 6 meses. Para transformar suposição em fato, precisava de alguém que soubesse mais do que havia dito. Pensou na cunhada da Ivone, a que trabalhava na farmácia e havia sido a origem da informação que chegou até Dona Lourdes. A cunhada se chamava Neide, era casada com um primo da Ivone e tinha fama de ser uma mulher direta que não gostava de enrolação. Chico foi à farmácia numa tarde de semana. Neide o viu entrar, e o olhar dela passou por aquela sequência rápida de reconhecimento, cálculo e decisão que Chico já havia aprendido a identificar nas pessoas que sabiam algo e estavam decidindo se falavam. Neide, eu preciso de 5 minutos. Ela pediu para a colega cobrir o balcão e levou Chico para a sala dos fundos, pequena, com cheiro de remédio e uma janelinha alta. Você sabe mais do que 6 meses. Disse Chico direto. Neide ficou olhando para ele por um momento. Sabe como é que é, Chico? A gente não quer se meter em casamento dos outros. Eu não estou pedindo que você se meta. Estou pedindo que você me diga a verdade sobre o meu próprio casamento. Ela ficou quieta. Depois, 1 ano e 2 meses. Chico fechou os olhos por um segundo. 1 ano e 2 meses.
Enquanto ele havia trabalhado em pelo menos 4 temporadas diferentes, mandado dinheiro para casa religiosamente, comemorado aniversário de casamento com jantar simples na varanda, planejado a reforma do banheiro, pensado no filho que talvez um dia viesse. E o Márcio sabia desde o começo? O Márcio foi quem apresentou. Foi numa festa de aniversário de um amigo em comum, uns 15 meses atrás. Neide falou devagar, como quem está desmontando algo com cuidado para não machucar. Eu não sei se foi com intenção, Chico, mas eu sei que quando a coisa ficou clara, ele não fez nada para parar. Tem alguém que viu alguma coisa? Alguma prova do tempo real? Neide ficou quieta por um momento. Então foi até uma gaveta, pegou o celular, mexeu por alguns segundos e mostrou a tela para Chico. Era uma foto num grupo de família, uma reunião de aniversário, uns 8 meses atrás. Ivone estava na foto sorrindo, e ao lado dela, num canto do fundo, havia Fábio. Nada explícito. Mas era a família da Ivone toda reunida, e Fábio estava ali como se fosse natural. Esse grupo é da família dela, disse Neide. Todo mundo nesse grupo sabia, inclusive o Márcio, que organizou essa festa. Chico olhou para a foto por um tempo. Posso te pedir uma coisa? Pode. Me manda essa foto. Neide mandou. Chico saiu da farmácia com o celular no bolso e um peso diferente no peito. Não era mais a dor aguda do começo. Era uma dor que estava assentando, encontrando o lugar onde ia ficar, e ao assentar, liberava espaço para outra coisa começar a funcionar. Naquela tarde, foi ao Padre Celestino. O padre o recebeu na sacristia como sempre, sem cerimônia, com café que estava frio, mas que ninguém reclamou. Chico contou tudo, do começo. O padre ouviu sem interromper, com aquela capacidade específica que tinha de ouvir sem julgar e sem fingir que não estava julgando. Quando Chico terminou, Padre Celestino ficou em silêncio por um momento. O que você quer de mim, Chico? Quero que o senhor seja testemunha de uma conversa. Vou falar com Ivone, vou falar com o Márcio, e quero que alguém de confiança saiba o que foi dito, do jeito certo. Você não quer confronto público? Não agora. Primeiro preciso de conversa. Chico pausou. Mas se a conversa não der o que precisa dar, aí sim vai ser público, e do jeito que o povo não vai esquecer cedo. O padre acenou com a cabeça. Quando você quiser. Sábado. Eu falo com os dois no sábado. Na sexta-feira à tarde, Chico foi até a casa dele, a casa que havia construído com o próprio esforço, e bateu na porta. Ivone abriu com uma expressão que esperava algo, mas não sabia o quê. Sábado de manhã, eu quero conversar, disse Chico. Você, eu e o Márcio, na casa do padre. Se você quiser que isso acabe direito, você aparece. Ivone ficou olhando para ele. Mas para que o padre? Para que ninguém invente versão depois. Ela ficou quieta por um momento. Eu apareço. Chico foi embora sem mais palavra. Naquela noite, sentado na varanda da casa do Maneco, olhando para o cerrado escuro, sentiu pela primeira vez, desde que havia encontrado aquele carro prata na frente de casa, que havia um caminho à frente. Não um caminho fácil, mas um caminho que ele enxergava. E no fim desse caminho, havia algo que Chico precisava mais do que punição, mais do que vingança, mais do que ver o outro sofrer. Havia a sua verdade sendo dita em voz alta. O sábado estava chegando, e com ele, o início do fim de uma história que havia durado tempo demais no escuro. O sábado amanheceu nublado, o tipo de céu fechado do cerrado que promete chuva, mas demora para cumprir. Chico chegou à igrejinha do Sagrado Coração às 8 da manhã. O padre já estava lá, com café feito e 2 cadeiras extras trazidas da sacristia para a salinha de reuniões que ficava nos fundos da igreja. Uma sala pequena, de paredes de cal branca, com um crucifixo na parede e uma janela que dava para o quintal com bananeiras. Padre Celestino não disse nada além de bom dia e encheu as xícaras. Ivone chegou às 8h20 sozinha, de vestido simples e cabelo preso.
Entrou sem olhar diretamente para Chico no começo, cumprimentou o padre com um aceno e sentou na cadeira do lado oposto. O Márcio chegou às 8h35, atrasado, com aquela postura de homem que foi convocado para uma situação que considera menor do que ele. Entrou, viu o padre, viu Chico, viu a irmã, ficou 1 segundo na porta. "Pode sentar, Márcio", disse Padre Celestino, com uma calma que não era convite. Era instrução. Márcio sentou. Padre Celestino falou primeiro, estabelecendo o tom. "Estamos aqui para uma conversa que merece ser feita com honra. Cada um vai ter espaço para falar. Eu estou aqui como testemunha, não como juiz. Chico, pode começar." Chico colocou o celular na mesa. Abriu a foto da reunião de aniversário com o Fábio ao fundo. Ivone disse que foram 2 meses. Dona Lourdes disse 6. Neide me disse 1 ano e 2 meses. Falou devagar, sem raiva na voz, só com o peso do fato. "Essa foto é de 8 meses atrás. Festa da sua família, Ivone. Com o Fábio presente como se fosse natural." Ivone olhou para a foto. Não disse nada. "Eu não estou aqui para julgar seu coração", continuou Chico. "Você vai ter que fazer isso sozinha. Mas estou aqui para que a versão certa seja dita em frente a uma testemunha. Porque o povo já sabe. E o povo está contando com lacunas que eu preciso fechar." Virou para o Márcio. "Você apresentou o Fábio à minha esposa 15 meses atrás numa festa." "Foi uma festa. Eu não sabia que ia..." "Márcio." A voz de Chico não subiu, mas ficou mais firme. "Não precisa mentir aqui. O padre está presente. Quando a coisa ficou clara entre eles, você ficou sabendo e não disse nada. Pelo contrário, você ajudou quando precisou de ajuda." Márcio ficou olhando para a mesa. "Ela é minha irmã. Ela é sua irmã. Mas eu sou o marido que passou 12 anos trabalhando de sol a sol para sustentar essa família. E você ficou quieto por 1 ano, enquanto eu trabalhava fora, e ela recebia outro homem dentro de casa. Dentro da casa que eu pago." Silêncio. "Por quê?" Chico perguntou, não com raiva, com a curiosidade limpa de quem precisa entender. "Sempre me tratou com desprezo, desde o começo. Por quê?" Márcio levantou os olhos. "Porque minha irmã merecia mais." A frase saiu seca, sem elaboração. Padre Celestino fechou os olhos por 1 segundo, como quem está pedindo paciência. Chico ficou olhando para o cunhado por um momento. Mais do que um homem que nunca levantou a mão, que nunca faltou com respeito, que nunca deixou a conta do mercado no vermelho por besteira, que trabalhou fora 3 semanas porque não tinha outra forma de ganhar o que a casa precisava. Márcio não respondeu. "Você não acha que eu sou suficiente porque sou peão, porque não tenho carro novo e não uso camisa polo?" Chico pausou. "Mas eu tenho algo que o Fábio não tem e que você nunca vai conseguir comprar para a sua irmã. 12 anos sem mentira, 12 anos sem trair, 12 anos de honra dentro de casa." A salinha ficou quieta. Ivone tinha os olhos baixos. Havia algo no rosto dela que Chico reconheceu não como arrependimento calculado, mas como o tipo de vergonha que só vem quando a gente ouve a verdade dita claramente em voz alta e não consegue mais desviar. "O que você quer, Chico?" disse ela por fim, a voz baixa. "Quero que o povo saiba a história certa. Não a versão de que eu não dava conta, não me importava, não estava presente. Quero que se saiba que eu trabalhava, que eu mandava dinheiro, que eu tinha o coração em casa mesmo quando o corpo estava na fazenda. E depois cada um segue o caminho que escolheu. Você escolheu o seu. Eu respeito o que você escolheu, mas não vou carregar culpa que não é minha." Padre Celestino abriu o caderninho que usava para anotações e escreveu algo devagar. Depois falou: "Vou registrar o que foi dito aqui. Data, presentes, teor da conversa. Se algum dia alguém quiser contestar a narrativa, eu tenho esse registro assinado pelos 3. Márcio ergueu os olhos. "Você vai mostrar isso para o povo?" "Só se precisar", disse o padre. "Mas se a versão que circular no povoado for diferente do que foi dito aqui, eu não vou ficar quieto." Era um recado direto.
E Márcio, que era homem que entendia bem o peso da palavra do padre numa comunidade de interior, entendeu. Depois que Ivone e Márcio foram embora, Chico ficou sentado na salinha com o padre por mais um tempo. Você vai pedir o divórcio? O padre perguntou. Vou, não com raiva, mas vou. Tem razão nisso. Padre, tem uma coisa que eu preciso resolver ainda. O quê? A casa está no nome dos dois. Eu construí com o meu trabalho, mas está nos dois nomes, porque quando a gente casou, achei que era o certo. Chico pausou. Eu preciso saber o que é meu de direito. Padre Celestino acenou com a cabeça. Você precisa ir ao cartório e precisa de um advogado. Aldair me ajudou uma vez. Posso ligar de novo. Liga hoje mesmo, Chico, porque o que está no papel precisa ser resolvido no papel. Chico saiu da igrejinha com o caderno do padre registrado, o celular com a foto salva e um passo que estava um pouco mais firme do que havia estado na semana anterior. A conversa havia feito o que precisava fazer. Fechou a versão. Havia testemunha, havia registro, havia a verdade dita com a presença de todos os envolvidos. Agora faltava a parte formal, a parte que transformava intenção em documento. E havia ainda uma coisa que o povo do povoado precisava saber, não por fofoca, não por versão passada de ouvido em ouvido com distorções, mas da forma mais direta possível. No domingo, havia missa. E depois da missa, havia o costume antigo do cafezinho no adro da igrejinha, onde as famílias ficavam conversando antes de ir para casa. Era onde as histórias circulavam com mais naturalidade, onde o povo se encontrava com a guarda baixa. Era onde Chico precisava estar, não para fazer cena, para simplesmente aparecer, para que o povo visse que ele estava em pé, que estava com o olhar limpo, que não havia nada torto no homem que havia sido traído dentro de casa. Às vezes, a presença é a declaração mais poderosa que existe. No domingo, Chico foi à missa. Chegou cedo, sentou no banco do meio, do lado direito, o mesmo lugar de sempre. Algumas pessoas olharam, algumas desviaram o olhar depressa quando ele cruzou o deles. Algumas acenaram com aquela seriedade discreta de quem está do lado de alguém sem precisar de palavras. Maneco sentou ao lado sem ser convidado, porque era o tipo de vizinho que sabia quando se senta ao lado de alguém. Ivone não apareceu na missa. Márcio também não. A missa de Padre Celestino era sempre direta, sem rodeio teológico, com histórias concretas que as pessoas do interior reconheciam. Naquele domingo, o padre escolheu falar sobre o peso de carregar a culpa dos outros como se fosse sua, e sobre a dignidade de quem trabalha com honra sem precisar de reconhecimento público para saber que está no caminho certo. Ninguém na igrejinha precisou de chave de leitura para entender a referência. Depois da missa, no adro, Chico ficou. Tomou o cafezinho que Dona Teresa servia de uma térmica grande, comeu um pedaço de bolo de fubá que alguém trouxera e foi conversando com as pessoas que chegavam perto. A conversa não precisou ser forçada. As pessoas chegavam, perguntavam como ele estava. Ele respondia com honestidade simples, sem drama excessivo e sem minimizar. Estava passando por coisa difícil. Estava em pé. Estava trabalhando. Era suficiente. Dona Lourdes chegou perto com uma expressão que misturava culpa residual e afeto genuíno. Chico, eu queria ter te dito antes. Você sabe disso. Eu sei, Dona Lourdes. Já passou. Ela apertou o braço dele com as duas mãos e foi embora com os olhos brilhando. Bertoldo, o encarregado de curral que trabalhava na fazenda vizinha, parou ao lado de Chico e disse baixinho: Todo mundo sabe como você é, Chico. Isso não muda. Obrigado, Bertoldo. Havia no adro daquela igrejinha, naquele domingo de céu ainda fechado com cheiro de chuva por vir, um movimento lento de restauração que não tinha nome grandioso, mas que Chico sentia acontecendo em tempo real. Era o povo do interior fazendo o que o interior faz, quando reconhece que errou em silêncio, chegando perto um de cada vez com café na mão e poucas palavras. Mas o clímax não estava no adro.
Estava chegando pela estrada de terra, na forma de uma caminhonete que parou em frente à igrejinha às 10h30 da manhã, quando a maioria das pessoas ainda estava no cafezinho. O Márcio desceu. Chico o viu de longe. Ficou quieto, a xícara na mão, esperando. Márcio atravessou o adro com aquele passo que tinha perdido um pouco da arrogância de antes. Chegou perto de Chico. Havia gente em volta que percebeu a aproximação e o raio de silêncio foi se abrindo devagar. "Preciso falar com você", disse Márcio. "Pode falar." "Aqui? Aqui está bom." Márcio olhou para os lados. Havia talvez 15 pessoas no raio de conversa. Algumas fingindo que não estavam ouvindo. A maioria nem fingindo. "Eu errei", disse Márcio por fim. A voz estava seca, mas o tom havia mudado. Havia algo nele que parecia ter sido trabalhado na noite anterior, talvez com a irmã, talvez a sós com a consciência. "Eu apresentei o Fábio sem pensar nas consequências. E quando vi no que estava dando, fiquei quieto quando não devia ter ficado." Chico o olhou sem pressa. "Por que você está dizendo isso aqui na frente do povo?" "Porque você merece que seja dito na frente do povo." Houve um silêncio no adro que era diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de quem está ouvindo algo que não esperava ouvir. Padre Celestino havia saído da igrejinha e estava parado na porta, observando. Não interferiu. Não era a hora do padre. Era a hora dos homens resolverem o que era deles. "Eu nunca achei que peão não prestava", continuou Márcio, com uma dificuldade visível de continuar, como quem está desmontando uma crença que carregou tempo demais. "Eu achei que minha irmã merecia uma vida mais fácil. Confundi mais fácil com melhor. E usei isso como desculpa para não respeitar o que você construiu." Chico ficou olhando para ele. "Você sabe o que a diferença é entre você e o Fábio?" disse Chico por fim, devagar. Márcio não respondeu. "É que quando eu saía para trabalhar fora, eu saía para sustentar a casa. E quando voltava, voltava para ela. O Fábio entrava quando eu saía. Essa é a diferença." Márcio baixou a cabeça. No adro, Dona Lourdes estava com a mão na boca. Bertoldo olhava para o chão. Maneco estava ao lado de Chico com o café esquecido na mão. Padre Celestino caminhou devagar do portal da igrejinha até o centro do adro. Parou a 2 metros dos 2 homens e disse com aquela voz que carregava décadas de comunidade: "O que foi dito aqui, foi dito diante de Deus e de testemunhas. Que cada um carregue o seu e deixe o do outro no lugar certo." Era o encerramento. Não havia mais o que adicionar. Márcio acenou com a cabeça para Chico. Uma vez, sem pompa, voltou para a caminhonete e foi embora. O adro retomou o movimento aos poucos, como água que havia parado e volta a correr depois que o obstáculo sai do caminho. Mas havia ainda uma última peça: Fábio. Chico havia deixado Fábio de lado intencionalmente durante todo esse processo, porque Fábio era a consequência, não a causa. Era o homem que havia entrado numa brecha que não havia sido criada por ele. A responsabilidade de Fábio existia, mas era menor do que a de Ivone e do que a de Márcio. Mas havia uma coisa concreta que precisava ser resolvida com Fábio. E não era de honra, era de dinheiro. A sacola de compras no banco de trás do carro prata, os produtos do mercado comprados na conta da casa. Chico havia juntado as notas do mercado dos últimos meses, que Ivone guardava numa gaveta por hábito, e havia feito uma conta simples com Aldair ao telefone. Em 8 meses, haviam saído da conta da casa para compras que não eram da casa, pelo menos R$2.300. Não era uma fortuna, mas era o dinheiro de quem remendava sola de bota para não gastar. Aldair orientou. Não era caso de processo longo, era caso de carta formal com valor discriminado, prazo para pagamento e assinatura de reconhecimento de dívida. Chico foi ao cartório na segunda-feira. Benedito, o escrivão de sempre, redigiu o documento com a objetividade costumeira. Chico assinou. Uma cópia foi entregue pessoalmente a Fábio no depósito de material de construção, na presença de Aldair. Fábio ficou pálido, leu o documento, olhou para Aldair. "Isso é uma cobrança formal?" "É",
disse Aldair, com prazo de 15 dias. Se não houver pagamento, vai para a via judicial. Simples assim. Fábio dobrou o papel. Eu pago. E pagou. 8 dias depois, o valor caiu na conta de Chico em 2 transferências. Não era vingança. Era só o que era devido sendo devolvido. O processo de divórcio foi protocolado por Aldair na semana seguinte. Ivone não contestou. Havia entre os dois uma exaustão que não precisava de batalha judicial para se expressar. Estava cansado demais para brigar e ela culpada demais para resistir. O que havia para dividir era simples. A casa, que estava nos 2 nomes, e os bens móveis que cada um havia contribuído para juntar. Aldair negociou com serenidade. O acordo incluiu que Chico ficaria com a casa, mediante pagamento parcelado de metade do valor avaliado para Ivone ao longo de 24 meses. Era o que ele conseguia pagar com o salário da Fazenda Boa Vista, onde havia retomado a função de capataz depois que seu Abílio pediu pessoalmente. Era a casa que havia construído com as próprias mãos, reforma por reforma, parede por parede. Era justo que ficasse com ela. Ivone pegou as coisas dela, desta vez sem caminhonete do irmão, sem caixas de papelão deixadas na soleira, sem encenação. Veio numa manhã de semana com uma amiga e levou o que era dela com aquela organização silenciosa de quem está fazendo uma coisa que já deveria ter sido feita de outro jeito. Antes de sair, parou na porta da cozinha. Chico, ele estava na varanda. Eu sei que não tenho o que consertar, disse ela, mas quero que você saiba que o que você é, o que você sempre foi, merecia mais do que eu dei. Chico ficou olhando para ela por um momento. Eu sei o que sou, Ivone. Sempre soube. Ela saiu. O portão fechou com aquele baque suave de madeira que Chico havia ajustado sozinho 2 anos antes porque rangia demais. A casa ficou quieta. Toco, o cachorro que havia ganhado do maneco, veio da sombra da mangueira e ficou ao lado de Chico na varanda, como fazia sempre. Chico colocou a mão na cabeça do bicho por um momento. Depois foi ao fogão fazer o café. Nos dias que se seguiram, a vida foi voltando para o seu ritmo. Não o ritmo de antes, porque antes havia uma mulher na casa e uma ilusão de estabilidade que o tempo havia revelado como mais frágil do que parecia. Era um ritmo novo, mais honesto consigo mesmo, mais atento ao que era real e ao que era só hábito. No trabalho, seu Abílio havia dado a Chico uma responsabilidade maior sobre as decisões de manejo do rebanho. Uma confiança que o velho comunicou sem cerimônia numa tarde de varanda. Você decide o que for preciso. Eu assino. Era uma confiança que valia mais do que qualquer aumento. Embora o aumento também tivesse chegado. Os peões que trabalhavam com Chico o tratavam com aquele respeito discreto do interior. O tipo que não se expressa em elogio, mas se manifesta em pequenas coisas. O jeito como ouviam quando ele falava, como cumpriam o que ele pedia sem questionar à toa, como iam embora para o almoço esperando que ele fosse primeiro. Bertoldo disse numa tarde, enquanto consertavam uma cerca juntos: Chico, tem gente que passa pela vida toda sem aprender o que você aprendeu nesses últimos meses. O que eu aprendi? Que dignidade não se perde porque alguém tentou tirar. Ela fica com quem sempre teve. Chico bateu o último arame na estaca e ficou olhando para o pasto por um momento. Aprendi também que eu precisava estar mais presente, disse por fim. Não só em corpo, em atenção. Isso também foi meu. Bertoldo assentiu, sem discordar nem concordar demais, porque era um homem que respeitava, quando alguém tinha honestidade, para reconhecer a própria parte numa história difícil. No fim de semana seguinte, Chico foi visitar a mãe, que morava a 40 quilômetros numa cidade pequena e que havia ficado sabendo de tudo por telefone, com aquela dor específica de mãe que não pode resolver o problema do filho, mas sofre junto de um jeito que é quase físico. Ficou 2 dias. Dormiu no quarto de infância, com o colchão de mola que afundava no meio e a janela que dava para o quintal com a goiabeira que era da época em que ele era menino.
A mãe não fez muita pergunta. Fez comida, fez café, sentou ao lado dele na varanda à tarde sem precisar de pauta. No segundo dia, quando ele foi embora, ela o abraçou na porta e disse: "Você é igual ao seu pai, e seu pai era o homem mais honrado que eu conheci na vida." Chico ficou um segundo com a cabeça no ombro dela. "Obrigado, mãe." Voltou para casa pela estrada de terra, com a janela do carro aberta, o vento do cerrado entrando com cheiro de capim e terra. O céu estava limpo, aquele azul denso de tarde de interior que não aparece em nenhuma tela com a intensidade real. Havia ainda um capítulo que se abriria devagar, sem pressa. Não naquele mês, talvez não naquele ano. Mas Chico sentia, com a clareza quieta de quem passou pelo fundo e encontrou o chão, que havia espaço agora. Espaço que antes estava ocupado por uma ilusão, espaço para algo real. 4 meses depois, a Fazenda Boa Vista estava no melhor momento da temporada. O pasto estava alto e verde depois das chuvas de março, o rebanho gordo e saudável, os números do gado batendo a meta que seu Abílio havia estabelecido no começo do ano. Era o resultado de decisões tomadas com cuidado, de trabalho feito com método e de uma relação entre patrão e capataz que havia passado pela prova do fogo e saído mais limpa do outro lado. Chico fazia o percurso de sempre às 5:30 da manhã. Curral, pasto de baixo, pasto de cima, cerca do limite norte. O corpo sabia o caminho de cor. Os pés conheciam cada trecho da terra, onde molhava mais, onde o sol secava cedo, onde o barro prendia a bota depois da chuva. Era um conhecimento que não tinha preço de mercado, mas que valia mais do que qualquer certificado. A casa estava diferente por dentro. Não reformada, porque a reforma do banheiro havia sido adiada de novo, mas diferente de um jeito que não era sobre parede ou piso. Era sobre silêncio. Havia um silêncio novo na casa que no começo pesava e que com o tempo foi se tornando outra coisa. Espaço. Espaço para pensar, para descansar de verdade, para ouvir o próprio pensamento sem o ruído de uma relação que havia se tornado mais obrigação do que escolha. Toco II havia crescido e ocupava a metade do sofá com aquela desfaçatez de cachorro que sabe que ninguém vai tirar. Chico havia plantado uma horta nova no quintal, maior do que a anterior, com tomate, couve, pimenta e uma fileira de manjericão que a mãe havia mandado em muda quando veio visitar no mês anterior. Maneco aparecia 3 ou 4 vezes por semana, com café ou sem, com assunto ou sem. Era a presença mais estável que Chico tinha na vida cotidiana, e havia algo nessa estabilidade que ele havia aprendido a valorizar de um jeito diferente. Não o amor dramático que promete e falha, mas a lealdade quieta de quem simplesmente aparece. O divórcio havia sido finalizado, os papéis assinados, o registro feito no cartório por Benedito com aquela eficiência de 30 anos de prática. Chico havia saído do cartório com uma pasta de documentos e uma leveza no passo que não esperava sentir tão cedo. Aldair havia ligado naquela tarde para confirmar que tudo estava em ordem e perguntar quando Chico ia à cidade para o churrasco prometido. Chico havia dito que em 2 semanas. Aldair havia dito que ia segurar a fome. As parcelas para Ivone estavam sendo pagas em dia, todo mês, sem atraso e sem necessidade de cobrança. Era a parte que cabia a Chico e Chico cumpria. Era simples assim. Ivone havia se mudado para a cidade com a ajuda do Márcio, que havia sumido um pouco do circuito social do povoado depois do domingo no adro. Não por expulsão, porque ninguém o havia expulsado, mas pelo peso específico de quem disse uma coisa difícil em público e precisou de tempo para encontrar o novo lugar onde ficava depois disso. Fábio havia pedido transferência interna no depósito de material de construção para uma filial em outro município. O patrão havia aceitado. Era o tipo de saída que o interior reconhece como reconhecimento tácito de que a permanência ficou inviável. A vida seguia.
Numa tarde de quarta-feira, Chico estava consertando o portão do curral quando ouviu o carro do correio parar na estrada. O carteiro, um rapaz chamado Jailson, desceu com um envelope e chamou. Seu Chico, tem correspondência registrada. Era uma carta do sindicato rural do município. Chico abriu ali mesmo de pé, com as mãos ainda com um fio de graxa da dobradiça. Era uma convocação para integrar a Comissão de Mediação Trabalhista da região, como representante dos trabalhadores rurais. O secretário do sindicato havia indicado seu nome com a seguinte justificativa, escrita à mão no rodapé da carta. Homem de confiança reconhecida, com histórico de honra e capacidade de resolver conflitos sem violência. Chico dobrou a carta devagar. Ficou olhando para ela por um momento. Havia uma ironia suave naquilo. A ironia que só a vida tem competência para construir. O homem que havia sido traído, humilhado, que havia quase perdido o nome e a casa e o chão, estava sendo chamado para ajudar outros a encontrar o justo em situações difíceis. Porque havia passado por isso, porque havia aprendido, da forma mais dura, que a verdade tem um peso específico quando dita com calma, com prova e com testemunha, que a honra não se defende com grito. Que o justo, muitas vezes, precisa de paciência para aparecer, mas quando aparece, aparece de um jeito que não some fácil. Guardou a carta no bolso da camisa. Voltou para o portão do curral. Terminou de apertar a dobradiça, testou o movimento, ajustou mais meia volta. O sol estava descendo no cerrado, as sombras longas sobre o pasto verde. Nos meses difíceis, havia uma coisa que Chico repetia para si mesmo quando o desânimo chegava perto. Não em voz alta, só no pensamento, como um ancinho que prende o pé no chão quando o vento puxa. Eu sei o que sou. Era suficiente. Sempre havia sido. E agora, com o nome limpo, a casa sua, o trabalho digno e o respeito do povo reconquistado sem violência e sem bajulação, essa frase tinha um peso diferente. Não era mais defesa. Era simplesmente verdade. Chico colocou a chave na caixa de ferramentas, bateu a poeira da calça, chamou Toco Sundo, que veio correndo do pasto com a língua de fora. Foram os dois pela estrada de terra em direção à casa. Amanhã tinha trabalho cedo. Tinha sempre. E agora havia também um futuro que se abria. Devagar, com a cautela de quem foi queimado e aprendeu a respeitar o fogo, mas com a coragem de quem sabe que o frio do lado de fora é pior do que qualquer chama controlada. O cerrado estava ficando dourado no fim do dia. E Chico, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando para esse dourado, sem ter mais nada pesado no peito. Só o trabalho do dia que havia sido feito, o café que ia fazer, o cachorro ao lado. A carta no bolso, que significava que o mundo havia reconhecido, à sua maneira torta e demorada, o que ele sempre foi. Um homem honrado, nada mais, nada menos. Se essa história chegou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E conta pra gente aqui nos comentários, de qual cidade ou estado você está assistindo nossas histórias. A gente lê cada mensagem com carinho e gratidão.